Professora Maria Bernadette, muitos aqui da igreja já a conhecem, já pregou várias vezes aqui na nossa igreja. E ela pregou aqui na nossa igreja, ela pouco falou, né, da apresentação dela, mas é bom a igreja conhecer um pouquinho, é bom a igreja saber um pouquinho. Ela se formou lá no SEC, ela foi missionária, fez seu mestrado nos Estados Unidos, né? Fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos e lecionou e coordenou também matérias lá no SEC, Seminário de Educação Cristã, lá em Recife. E quando foi convidada a dirigir o CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, ela estava coordenando uma área de missões da Junta de Missões Mundiais de Europa e Ásia Central. Ela então estava fazendo esse trabalho para a Junta de Missões Mundiais. Então é alguém que conhece bem a palavra de Deus e que ama muito também a obra missionária. Vamos ouvi-la com toda a atenção. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Ah, pastor Dalton, cada vez mais que estudo a palavra de Deus, vejo o quanto tão pouco eu sei, quanta coisa maravilhosa. E fico mais maravilhada e desejosa de gastar tempo estudando esta palavra. Meus queridos irmãos, olha, só em pensar em vir aqui já me dá uma alegria grande. Começa já com aquele desejo no coração, logo de chegar o dia. E o pastor Dalton fez esse convite já faz bastante tempo, vários meses. E logo eu aceitei, porque para mim é um refrigério chegar aqui nesta igreja. E saber que os irmãos estão firmes e constantes na obra do Senhor. É um prazer muito grande mesmo. Entrar numa igreja do Senhor Jesus e ver a igreja do Senhor Jesus louvando, glorificando o nome dEle e servindo neste lugar de todo o coração. Portanto, é uma alegria muito grande. Hoje, de fato, eu venho com duas irmãs, Elizabeth e Maria José, que estão aqui comigo. Eu tenho mais outras duas irmãs, somos 5 irmãs. As duas estão aqui comigo, nós 3 que estamos no Brasil. As outras 2 são missionárias. Uma missionária trabalhou durante 17 anos na Romênia e depois seu esposo e toda a família se mudou para trabalhar com revitalização de igrejas na França. E agora ela mora em Paris. Só dizer isso parece que é a coisa mais maravilhosa do mundo estar naquela cidade morando, né? No entanto, eles passaram pela nossa casa no Brasil aqui, porque um filho se casou e está no Brasil. Eles vieram só para o casamento. E eles disseram: nunca sofremos tanto em tão pouco tempo. Porque eles não foram lá para conhecer a cidade, para fazer turismo, eles estão lá para revitalizar a Igreja de Cristo, secularizada, morta, sem crer em milagres, sem crer no poder de Deus. E isso os tem feito sofrer aos pés do Senhor, pela Igreja do Deus vivo. E eles têm passado essa já é a 4ª igreja, nesse tempo de 3 anos que eles estão lá, porque eles passaram 1 ano aprendendo o idioma e trabalhando em uma igreja para aprender como era o modelo da igreja na França. Minha outra irmã, então, carece das nossas orações. Pastor Gerson e Sônia Tomás, nossos missionários naquela região da Europa. Numa Europa agora completamente com uma nova face. Uma França agora com novos desafios, por causa de toda a população islâmica
que nós temos agora naquele país e em toda a Europa. A outra, minha irmã, está em um campo fechado no Oriente Médio. E, pela graça de Deus, Deus tem aberto portas para que ela possa ministrar em um lugar bem fechado de refugiados. Então, nós louvamos a Deus também por pela bênção dos batistas, dos crentes, dos que amam a Jesus, dos que amam todos os povos ao redor do mundo, de enviarem missionários para esses lugares. E eu tenho, portanto, o privilégio de ter na nossa família dois missionários que os irmãos sustentam. E já me sustentaram também. Então, eu agradeço a Deus, não só pela sua contribuição, mas pelas orações que fazem em favor dos missionários, porque somos ricamente abençoados e, muitas vezes, é o que nos sustenta sabermos que tem pessoas que oram por nós, por aqueles que estão em lugares com desafios tremendos para a pregação do Evangelho, onde não tem tanta liberdade assim. Mas o pastor Dalton, quando falou comigo, ele falou que esta igreja, neste ano, está com um tema muito bonito, coluna e firmeza da verdade, não é isso? Se eu entendi, é o ano todo trabalhando este tema, não é? Coluna e firmeza da verdade. E hoje é o dia em que estamos pensando naqueles que se preparam para trabalhar na igreja de Jesus Cristo, expandir o reino de Deus aqui na terra. Se bem que somos todos nós trabalhadores, todos nós servos de Deus, estamos na mesma tarefa. Só que alguns, Deus diz assim, venha e eu quero mais tempo, investimento, para que você possa ensinar a outros e outros possam ir. É isso que fazem aqueles que se preparam, a quem Deus chama para um preparo especial. E eu sei que o texto de 2 Timóteo 2,15 é um texto básico para se falar neste dia, que nós já recitamos nesta noite. Procura apresentar-te diante de Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Estas palavras foram ditas a um discípulo naquela época que não foi para um seminário formal, como nós temos hoje, mas que, sim, foi para um seminário informal, mas intenso, tal como aquele de Jesus com os seus discípulos durante 3 anos. Timóteo também caminhou com Paulo pelas estradas, não é? Por onde Paulo andou, também ajudou a Paulo a plantar igrejas onde ele estava. Era só um jovenzinho apaixonado pela obra, por Deus, não é? Que havia aprendido desde criança das Sagradas Letras, de uma mãe que ficou firme, não é? De uma avó que lutou para ensinar as Sagradas Letras, mesmo que o seu pai, não é? Não caminhava junto na vida espiritual, mas ela foi firme, sua avó foi firme, e Timóteo, então, ouviu as Sagradas Letras, e quando Paulo o encontra, o povo deu testemunho daquele jovem, e Paulo achou, então, que ele deveria ir para a escola, e levou-o consigo. Então, depois de algum tempo, as igrejas de Éfeso precisava de Paulo, e Paulo de orientação, Paulo não podia ir. De fato, essa carta aqui já é da prisão, não é uma das cartas que ele escreve, numa das primeiras prisões, e aí é a carta de Timóteo, e aí ele fala para Timóteo, que já estava lá em Éfeso, ajudando na igreja, e ajudando também com outros ministérios de Paulo, e Paulo, então, toma esta preocupação. É o que nós chamamos, então, e estamos falando hoje, dia da educação teológica, não é? Então, o Paulo, então, tem aquele cuidado de de dar uma educação continuada, educação teológica continuada para Timóteo. Mas, apesar de este ser o versículo
chave, eu gostaria de meditar com os irmãos neste texto mesmo do capítulo 3, versículo 15 de 1 Timóteo, que acredito que é o tema, não sei se foi tirado deste texto, mas o tema da igreja neste ano, que tem tudo a ver com essa carta que Paulo escreveu e por que Paulo estava investindo tanto em Timóteo. Assim diz a palavra de Deus, em 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, então por que ele diz isso? Porque essa não é a frase completa. Então vamos para o 14 e a gente vai ver que ele está dizendo: estou escrevendo-lhe estas coisas agora mesmo, esperando vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, fique sabendo como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e alicerce da verdade divina. Senhor Deus, nós queremos ouvir a tua voz neste momento. Então, Senhor, abre os nossos ouvidos, as nossas mentes, para compreendermos a tua palavra, e os nossos corações, centro da vontade, para tomarmos decisões que possam, ó Deus, glorificar o teu nome e demonstrar nossa submissão e obediência a ti. E usa-me, Pai, como instrumento neste momento. Em nome de Jesus. Amém. A igreja do Deus vivo, ela permanecerá para sempre. Porque os seus fundamentos estão todos, baseados na verdade de Deus. E eu sei que eu estou dizendo fundamento baseado, duplamente falando. Mas é isso mesmo. Então, a igreja de Cristo, ela vai permanecer. Esse texto fala que a igreja é do Deus vivo. E quando o apóstolo Paulo falou isso para Timóteo, é por causa da preocupação que ele tinha com o que estava acontecendo com a igreja de Deus. Ninguém deve ir para um seminário apenas porque deseja aprender mais ou saber mais de um teólogo, ou saber mais sobre algumas das linhas teológicas, filosóficas, o que se diz. Isso não deve levar ninguém para um seminário, pois o propósito está errado. Se Deus leva alguém, se Deus separa, se Deus chama você para investir toda a sua vida, primeiramente, num tempo de estudo, deve ser de estudo da palavra de Deus, para compreender a verdade de Deus, a ponto de estar preparado para responder com sabedoria e discernimento a razão da fé. Porque ainda neste mundo, do jeito que estamos, ou em qualquer época, acreditamos nas coisas que estão nas Sagradas Escrituras. Mesmo que pareçam tão diferentes daquelas que nos oferecem, das explicações, das teorias, das ideologias que nos oferecem o mundo. Então, quando Paulo comunica, neste texto aqui, de 1 Timóteo 3,15, essa verdade, Timóteo, a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e alicerce da verdade divina.
era porque quando Paulo escreveu mais ou menos em 65 depois de Cristo, naquela época, havia uma contaminação na igreja, ela estava bem novinha, mas sutilmente a igreja já estava contaminada com diferentes ensinos, e é assim que ele começa a carta. No capítulo 1, no versículo 3, ele diz isso, e ele segue dizendo mais alguma coisa. Então, nesse versículo 3 do capítulo 1, ele diz: como lhe disse quando viajei para a Macedônia, espero que você fique aí em Éfeso e procure impedir que homens que estão ensinando doutrinas falsas, ponha fim aos mitos e fábulas deles. E a ideia que eles têm de valorizar genealogias, gerando questões e discussões, em vez de ajudarem o povo a aceitar o plano de Deus, que é pela fé. Foi por isso que Paulo escreveu. Não foi para que Timóteo fosse um poço de filosofia ou de teologia ambulante, discutindo por aí e levantando questionamentos. Era para acabar com os questionamentos, não de forma violenta, mas sábia, pelo poder e pela autoridade que tem a própria palavra de Deus, de discernir todas as coisas. E Timóteo era só um jovem e já um líder da igreja do Senhor Deus. 2 anos depois, ele escreve a segunda carta, mais ou menos 67. Paulo escreve, de novo ele estava na prisão, e ele estava ciente de que a situação havia se agravado. E havia um desenvolvimento muito forte de heresias. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 a 18, nós lemos o seguinte: evite discussões tolas que levam as pessoas ao pecado e a se afastar de Deus. Aqui não somente a igreja havia essas pessoas que provocavam celeumas, provocavam divisões, mas aqui as pessoas já estavam se afastando de Deus, estavam pecando. Meus amados irmãos, quanta coisa que tem entrado na igreja para dividir a igreja de Cristo. Eu fiquei apavorada com o número de igrejas que recentemente tiveram muitos ressentimentos, dissensões dentro dela, e eu ouvi de mais de uma igreja no Brasil que se dividiu em meses passados. Por causa de discussões, dividiram o povo de Deus, pela falta de compreensão, de entendimento e, primeiramente, de amor cristão, da maneira de viver, da igreja de Cristo viver. Eram muitos falsos doutrinas, e aí o texto continua. O ensino dos falsos mestres se espalha como a gangrena. Himeneu e Fileto, com suas discussões, são homens assim, deixaram o caminho da verdade, pregando a mentira de que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e enfraqueceram a fé de alguns que creram neles. Então, o apóstolo Paulo estava interessado em ensinar, aprofundar as verdades de Deus através do ensino, que hoje chamamos de ensino teológico, para que Timóteo não ficasse atrapalhado, enveredado, os pés emaranhados nesse tipo de conversa, mas que ele soubesse como responder a todos, mantendo a unidade do corpo de Cristo, e um ensino que gera glorificação do nome de Deus. Então, na segunda carta, que é uma continuação da primeira, vemos a preocupação de Paulo em complementar suas instruções sobre como Timóteo poderia imunizar os crentes contra o declínio da igreja, com o propósito de preservá-la como uma expressão clara do Deus triuno, do Deus vivo, do Deus da igreja. E tudo isso, volto a dizer,
ensinado com amor e cuidado para com todos. E por esta razão, a carta de Tito, que também foi escrita nesse mesmo período, agora já outro discípulo, também ela tem este mesmo teor, não é? Mas a carta de Tito vem mais como um estabelecimento da ordem da igreja de Deus. E também falando da pureza da igreja no meio de uma geração corrompida, que é quando ele fala em Tito 2. Então, eu gostaria de que nós, nesse tempo, pensássemos sobre 3 desses elementos aqui, de 1 Timóteo 3,15. Primeiro, a igreja é a casa do Deus vivo. Casa, na casa de Deus. Ele disse, eu escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus. Como devemos pensar na casa de Deus. Nós que somos da casa de Deus, nós que somos da família de Deus. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós pertencemos à família de Deus. Nós somos da casa de Deus. Esta é a casa de Deus. E nós decidimos pertencer à casa de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, quando a gente olha, o Antigo Testamento, ele olhava muito essa questão da genealogia. Você é filho de quem? Não é? Eu sou de José, não é? Eu sou de Efraim, eu sou de Manassés. Olha aquela dificuldade de entender, não é? Que Efraim recebeu a maior bênção quando Manassés era o maior, não é? Então, essas questões todas, elas eram muito significantes. Mas quando Jesus Cristo veio, ele aboliu isso tudo. E ele quis apenas que quem seguisse a ele fosse, então, da casa de Deus. Então, quando nos perguntam, de onde vocês são? Somos da casa de Deus. Agora, não é uma casa fechada, inclusiva, é a casa de todos os povos, como disse um dos profetas. Casa de oração para todos os povos. E aí foi por isso que Jesus Cristo fez aquela coisa maravilhosa de dizer que na casa de Deus, então, não tem judeu, não tem gentil, não tem bárbaro, não tem aquele que é letrado, o filósofo é igualmente visto perante Deus, como aquele que não sabe ler, não é? E faz coisas maravilhosas. O homem e a mulher têm mesmos direitos. Não precisamos lutar, não precisamos ouvir filosofias do mundo para dizer que precisamos lutar pelos direitos da mulher, porque Jesus Cristo já aboliu tudo isso. De onde somos? A quem pertencemos? Pertencemos à casa de Deus. É casa de Deus, mas pensar que Deus mora numa casa, isso aí foi alguma coisa que Deus no Antigo Testamento queriam colocá-lo, e ele disse, eu não quero, eu não posso morar, porque os céus é o estrado dos seus pés, não é? Então, onde Deus mora? Claro que Deus não pode ser contido em nenhum lugar, pois o eterno não pode se conter em nenhum lugar, senão não é eterno, é infinito, não é? O infinito é infinito. Não pode estar contido. Essas duas coisas não podem caminhar juntas. Só pode estar contido aquilo que é limitado. E Deus é totalmente limitado. Todo poderoso, todo onipotente e onisciente. Então, ele não cabe em nenhum lugar. Mas, de uma forma tão maravilhosa, ele se deixou sim estar, se deixou construir o tabernáculo lá no Antigo Testamento, no deserto, para que as pessoas pudessem, de uma forma visível, saber, atestar que Deus estava ali cuidando delas e que Deus estava caminhando com eles. Depois veio o templo, e no templo, então, Deus permitiu, quando Davi quis, Deus permitiu, então, que Davi pudesse ouvir de Deus como é que ele iria construir, como é que seria aquele templo, preparar tudo e deixar, então, que Salomão preparasse aquela casa.
Mas Deus não pode ser contido. E Salomão estava muito ciente disso. Por isso que em 1 Reis 8, 27, ele diz: mas na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Mas aí Deus decidiu se revelar para nós. E a vinda de Jesus é essa revelação humana. Deus se esvaziou de si mesmo para caber na terra. E aí sim, vazio de toda divindade, de tudo aquilo que era atributo natural do divino, veio em forma humana, esvaziou-se de si mesmo e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E ele veio para fazer alguma coisa muito especial. Ele veio para dizer que ele queria morar conosco. Ele queria caminhar conosco. E nós sabemos o que aconteceu. Para que isso acontecesse, ele teria que nos levar os nossos pecados, levar tudo que fazemos para nos separar de Deus na cruz, pagar a cédula do nosso pecado, pagar a nossa dívida, para que ele pudesse então fazer morada. E aí por isso que o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Nós somos o templo do Deus vivo. E enquanto igreja reunida, comunidade dos salvos aqui, que essa é a ideia do texto aqui de Timóteo. Timóteo não fala tanto do eu, igreja, mas a igreja, comunidade. Nós nos tornamos um, porque somos um espírito, uma fé, um só batismo em Cristo Jesus, conforme o apóstolo Paulo nos diz, nos ensina em Efésios. Então, nós somos, Deus habita entre nós e Deus habita em nós. A quem pertencemos? Pertencemos a Deus. De quem nós somos? A casa de Deus. Acabou qualquer outra genealogia. Nós pertencemos a Deus. Fomos enxertados. E agora, com a mesma liberdade de recebermos a herança que Deus tem para nós. O Deus que vive e também age, move-se e trabalha no seu templo vivo, a igreja. É óbvio que quando o apóstolo Paulo falou para Timóteo da igreja, estava falando como todos, mas o trabalho que Timóteo tinha de ter era na vida de cada crente. Templo de Deus, para estar cada vez mais preparado, mais edificado, como fazemos aqui, como faz o pastor Dalto e todos os outros pastores e a liderança desta igreja, preparando cada vez mais essa igreja para se parecer cada vez mais com Deus. Esta casa se parecer cada vez mais como casa onde Deus habita, onde Deus mora. Saindo daqui, todo mundo ser parecido. É a casa onde Deus mora. Tem alguém morando aí? Quem é que mora aí? Você é diferente. Você age diferente. Você fala diferente. Você faz coisas diferentemente. Quem mora aí? Tem interesse em saber quem mora aí. E essa igreja, ela é viva. A igreja de Deus é viva. Não é uma igreja morta. A igreja de Deus não pode ser morta. A igreja de Deus é uma igreja viva. Agora, ser viva não quer dizer que está todo mundo pulando todo tempo, não é? Não, não é isso. Ser vivo, o ser vivo, primeiro é um ser que cresce. E aí a gente vai para a biologia, e eu com certeza tem especialistas aqui, não vamos tratar disso. Mas como ser vivo, primeiramente, o ser vivo naturalmente cresce. A gente não precisa trabalhar para ninguém crescer, para uma planta crescer, não é?
Às vezes com dificuldade, porque a gente esquece de colocar água, ela ainda fica lá crescendo, às vezes dá uma indicação para a gente, aquelas folhas assim, e aí, opa, não é? Porque precisa ser, o ser vivo precisa ser alimentado. O ser vivo, no início, ele cresce e ele precisa de cuidados, mas daqui a pouco ele começa a produzir frutos e cuidar da gente com a alimentação, se a planta. Todo ser vivo tem esse processo, é um processo natural, é uma lei natural de Deus que fez todas as coisas vivas. Então é assim que vai caminhando a igreja viva do Senhor, se tornando manifestação de Deus na carne, junto do outro, sofrendo com o outro, passando as mesmas dificuldades, mas de forma diferente, porque quem está em nós faz todas as coisas diferentes. Faz até a gente passar pelo sofrimento com uma doença que ele não cura, mas com uma atitude diferente, com um louvor nos lábios. É só a igreja de Deus. Por que isso acontece, então? Porque a igreja do Deus vivo tem colunas que são indestrutíveis. Essa questão da coluna, são duas analogias que ele vai usar aqui, não é? Coluna e o alicerce. Quando o apóstolo Paulo usa... Desculpa. Este texto, coluna da verdade, ele fala, é muito interessante, porque quando a gente vai olhar lá no Antigo Testamento, de novo, esse templo de Deus, o templo construído lá, Salomão, quando ele construiu o templo, havia detalhes bem específicos sobre quais são as coisas que é que vai construir, não é, no templo. Assim como o templo nosso, o apóstolo Paulo e a Bíblia, Jesus Cristo disse quais são as coisas que vão construir o templo, não é? Começa aquele texto maravilhoso de Mateus 5-7, não é? Vocês faziam assim, agora façam assim, não é? Faziam assim, façam assim. Se vocês só ouvirem e não praticarem, vai ser uma casa na areia, não é? Então, ele disse como é que fazia. Então, veja bem, aí tudo foi bem planejado. E uma das coisas que foi planejado no templo, aquele templo que Salomão construiu, foram as colunas. Existiam colunas lá naquele templo. Em 1 Reis 7:21, diz-nos a palavra de Deus o seguinte: e ele levantou as colunas no pórtico do templo, e levantou a coluna da direita, e chamou-a de Jaquim, e levantou a coluna da esquerda, e a chamou de Boaz. Que coisa interessante, alguém nomear colunas. Eram duas colunas que ficavam na frente do templo, e tinha nome aquelas colunas. Jaquim quer dizer, ele, Deus, estabelece, referindo-se ao templo e à sua adoração. É Deus quem estabelece o seu templo, por isso que é indestrutível. Vivemos na casa de Deus, somos templos do Senhor, e somos alicerçados como igreja de Deus na coluna da verdade. Qual a verdade? Porque é Deus quem estabelece a sua igreja. É indestrutível, porque é Ele quem faz. E Boaz quer dizer, nele, Deus há forças. Força. Em Deus há força. E aqui era no sentido de que Israel, seu templo, sua adoração, não podem ser derrotados, pois a manifestação divina estaria sempre presente para conferir significado e estabilidade. E aí a gente chega em Mateus 16 e a gente ouve Jesus Cristo dizer o quê? E as portas, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Nós somos igrejas de Deus. Meus queridos, não importa, é bullying que você passa na escola, porque você é crente, porque você não faz aquilo que as pessoas estão dizendo, porque você não acredita, porque você não adere à ideologia que estão perguntando, porque seus pais ensinaram a verdade, é isso. Então, eu sei que mesmo com bullying, não se preocupe, Deus vai dar vitória. Deus vai mostrar a verdade. Porque a igreja de Deus é estabelecida na coluna da verdade. Essa verdade de Deus, que não pode ser mudada. Essa verdade de Deus, que nunca será destruída, porque é verdade. Agora, nós sabemos que toda coluna é construída em cima de quê? De uma base. Essas duas colunas, Jaquim e Boaz, lá naquele templo de Salomão, elas não serviam de suporte para nada. Elas só eram, essas duas colunas, elas eram para a lembrança do povo, de que Deus estabelece e que Ele é poderoso. E o povo, ao entrar lá, o povo tinha a lembrança. Eu estou entrando no templo de Deus. Deus é que estabeleceu. Deus é poderoso. E por isso não entenderam quando Jesus Cristo disse, em 3 dias, esse templo maravilhoso, em 3 dias, esse templo vai ser destruído, mas ele vai ser o quê? Reconstruído. Não entenderam isso. Porque Jesus já estava na nova dispensação de um novo templo. Estava falando de quem? Dele. E por causa disso, nós podemos sofrer, a igreja pode ser perseguida e está sendo perseguida em muitos lugares, mas ela não será destruída. A igreja de Deus não será destruída. Fique firme, fique firme. Não sei o que você está passando. Não sei qual é a sua luta para permanecer como crente. Enquanto cantávamos este hino, sonda-me, Senhor, eu lembrei-me de uma pessoa, um grande líder, que tomou a decisão de não acreditar nessa verdade. E quando tomou a decisão de não acreditar nessa verdade, caiu. E a sua queda tem sido muito grande. E meus olhos, até hoje, eu não posso falar disso. Cada vez que eu me lembro, sem que meu coração chore. Porque eu sei que foi uma decisão que ele tomou, que aquela pessoa tomou, de não acreditar nessa verdade. É uma decisão que nós podemos tomar em qualquer momento. Mas eu espero, meus amados irmãos, que em qualquer situação, acredite na verdade de Deus, acredite em Deus, acredite que você é templo do Espírito de Deus, e acredite que Deus vai manter você de pé, não importa qual o vendaval, a tempestade que está acontecendo. O tornado, o que quer que seja que aconteça. Ele vai permanecer, você vai permanecer, Ele vai lhe sustentar, porque Ele é Deus. E aí ele fala sobre o fundamento. E eu sei que em 2 Timóteo 2,9, ele fala sobre o fundamento e não se refere a Cristo como fundamento da igreja, mas a igreja como fundamento da verdade, a base da verdade, que contém a verdade, especialmente a verdade sobre a ressurreição de Cristo. E por último,
A igreja do Deus vivo tem esse alicerce firme na palavra. É por isso que o apóstolo Paulo estava cuidadoso com Timóteo, para que Timóteo pudesse compreender bem a verdade de Deus, para que ele firmasse os seus pés e firme ele caminhasse, ajudando os outros a ficarem firmes. Tenho certeza, se eu abrisse aqui agora, para os irmãos falarem do que os irmãos têm ouvido só esse ano, a respeito de coisas que os irmãos têm pensado, alguém tem dito alguma coisa que leva a questionar a fé, que leva a questionar a igreja, que leva a questionar a denominação, que leva a questionar isso ou aquilo outro da fé cristã, eu não sei, mas eu tenho certeza que nós teríamos aqui uma grande lista. Porque isso também, questionamentos também têm chegado para mim. Eu também tenho me perguntado sobre coisas que me têm acontecido. E eu pergunto para Deus, Deus, o que é isso, Senhor? Para que isso, Senhor? Parece que vai me derrubar, me jogar no chão, Senhor. E o Senhor me disse isso, Senhor. O Senhor disse que estava caminhando por ali, e porque agora me parece que eu estou sendo jogado numa enxurrada para cá. Senhor, 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 e em dado momento nós questionamos, e muitas vezes a resposta não vem assim, no estalo. E a gente fica quietinho, calado, sem pensar, não sei se isso tem acontecido aqui com os irmãos, mas essa tem sido uma realidade da minha vida, lutando para compreender, para afirmar cada vez mais a verdade de Deus, para crer no Senhor, confiar nele, mesmo quando eu não compreendo o que está acontecendo, mas firmado na palavra dele, porque a palavra dele é a verdade. A verdade refere-se às coisas verdadeiras, reveladas no Novo Testamento acerca de Cristo e da igreja, segundo a revelação do próprio Deus. A igreja é a coluna sustentadora e a base de suporte de toda a verdade revelada de Deus. Uma igreja local deve ser o edifício que suporta, sustenta e testifica a verdade e a realidade de Cristo e da sua igreja. E o apóstolo Paulo estava preocupado com Timóteo, para que ele fosse bem alicerçado na verdade, para que ele soubesse responder, ele soubesse orientar aqueles que estavam junto dele, seguindo com ele, discípulos de Jesus, ao seu redor, para que soubessem como responder, como se posicionar e como tomar decisões acertadas pela verdade de Deus. Há vários meses Deus colocou no coração da liderança, não sei quem tomou a decisão de ter este versículo como um versículo deste ano. A igreja, coluna e firmeza da verdade. Mas, orando, pensando, meditando, chego à conclusão de que Deus tem dado isso para os irmãos neste ano, para esta amada igreja, essa comunidade aqui, os irmãos. Deus tem chamado os irmãos para pensar sobre isso durante todo o ano, refletir durante todo o ano sobre isso, não apenas alguns que poderão ir para o seminário, que poderão ser levantados por Deus para irem, para se aprofundarem nas Sagradas Escrituras, no estudo das Sagradas Escrituras, para terem uma visão clara e fazerem uma leitura do mundo, terem uma cosmovisão bíblica, a tal ponto que podem fazer uma leitura bíblica das realidades do mundo. Eu sei que Deus, primeiramente, eu penso no meu coração, com fé, Deus me deu paz
ao pensar assim, ao chegar a este pensamento, esse pensamento que se mantém, a ponto de eu traduzir para os irmãos neste momento, nesta conclusão. Primeiramente, para alertar esta igreja do declínio no padrão da vida humana nesta época, afetando as igrejas. E esse declínio, a iniquidade fazendo parte da igreja de Cristo, o pecado começando a abundar, não somente a existir, mas a abundar, com liberdade, dentro da igreja de Cristo, afetando, obviamente, o corpo de Cristo, adoecendo o corpo de Cristo. Isso tudo nós sabemos que é um ataque tremendo do inimigo em nosso tempo. E isso não pode acontecer com a igreja, não pode acontecer com esta igreja, porque ela se constitui remédio, resgate para a situação de doença e ruína espiritual da sociedade. Portanto, ela precisa ser saudável para cuidar daqueles que chegam adoecidos por causa da iniquidade, do pecado, da miséria, do que Satanás está fazendo na mente das pessoas. O apóstolo Paulo, naquela época, estava preocupado. Neste livro, lê os 2 livros de Timóteo, vai ver quantas vezes ele diz filosofias, doutrinas vãs, pensamentos que levam a igreja a se afastar de Deus. Eram sutilezas da mente. Meus irmãos, ideologias demoníacas têm se instalado em nosso meio, em nossa sociedade, como se fosse uma verdade da vida que Deus criou, deixando até crentes confusos, o povo de Deus confuso. Mas será que não é desse jeito mesmo? Mas será que não foi aquilo da Bíblia de lá, mas agora já mudou? Mas será que a gente ainda tem que pensar nisso literalmente? Será que isso não é apenas uma parábola? Uma história? Em segundo lugar, eu acredito que esse texto da palavra de Deus, essa reflexão que os irmãos estão fazendo durante todo o ano, em segundo e último lugar, nesta conclusão, é para o fortalecimento da igreja. É o cuidado de Deus para com a igreja. E eu fiquei muito feliz de meditar sobre este texto que me foi dado para meditar. Porque eu vi o amor e o cuidado de Deus para com os irmãos. De novo eu digo, eu não sei como é que estão os irmãos na sua vida, não é aqui da igreja, fora da igreja, mas igreja de Cristo no mundo. Estão entendendo? Não é aqui fora dessas, não é aqui dentro das 4 paredes, mas fora dela, a igreja de Cristo no mundo. Eu não sei como é que os irmãos estão, eu não sei com que os irmãos estão lidando, mas eu sei da palavra do Senhor, e o que Ele colocou no meu coração, uma palavra, um recado, para que os irmãos se fortaleçam na verdade que é Deus. A igreja é firmada no fundamento, alicerce da verdade para o mundo, mas para isso nós precisamos conhecer mais a verdade de Deus. E quando se cuida bem de uma igreja, seguindo as instruções dadas por Deus na sua palavra, com a supervisão daqueles que já são lideranças, o cuidado daqueles que velam pelos corações e a igreja, cuidando, aconselhando, admoestando, trazendo para junto de si, como é revelado no capítulo 3, ela irá funcionar como lugar de descanso, para onde todo cansado e oprimido pode ir e encontrar refrigério no Senhor. Desta forma, a igreja se mantém e pode se manter como o apoio da verdade, tendo a realidade divina de Cristo e o seu corpo como testemunho ao mundo. Além disso, a igreja se torna, desta forma, a continuação de Cristo como manifestação de Deus na carne.
E esse é o grande mistério de que fala o versículo seguinte. Nós não vamos falar sobre ele, mas só estou dando uma indicação. É o mistério de Deus. Lá no versículo 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Terminando mesmo a última frase e o texto bíblico. Visto que o nosso Deus é vivo, podemos ter nossa confiança nele. Hebreus 3, 6 diz o seguinte: mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A minha oração para esta igreja é que, como casa do Senhor Jesus, cada um conserve-se firme e confiante na esperança que nos dá aquele que não mente, aquele que vive e reina para sempre, aquele que é a verdade. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, é obra do Teu Santo Espírito trabalhar em nossos corações, confirmando, Senhor, o Teu grande amor para conosco, em nos convidar para entendermos alguma coisa que precisamos, a fim de que a nossa vida seja aperfeiçoada em Ti. Realiza esta obra, Senhor, segundo o Teu querer na vida de cada um de nós aqui presentes, para a honra e glória do Teu nome e a edificação da Tua igreja. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém.